No vídeo de hoje, eu quero mostrar aqui o nível de conhecimento que pastores teólogos têm a respeito desse livro aqui. Eu quero mostrar aqui, através de um vídeo, de um áudio, ao conhecimento, nível que esses pastores teólogos têm a respeito da interpretação desse livro aqui. E eu não estou falando de um simples cristão, de um cristão comum que vai na igreja, que vai lá, é devoto à sua fé, frequentemente ele vai e volta. Não, eu estou falando de pastores teólogos e doutores em teologia. Como é que eles fazem a exegese de um texto aqui da famosa Bíblia Sagrada? E eu vou mostrar aqui um trechinho de uma pregação, de uma exposição aqui de um teólogo chamado Paulo Marcelo, que também ele é pastor e teólogo, doutor em teologia, bem conhecido ali do mundo pentecostal, que representa aí uma grande classe de evangélicos no Brasil. Além de tudo, o pastor Marcelo, ele faz ali a exegese, ele faz ali uma hermenêutica, uma exegese dos primeiros capítulos do livro de Gênesis. E para quem não sabe, tanto a exegese quanto a hermenêutica, elas são ali a ciência, a arte de interpretação da Bíblia, né, que são matérias aplicadas dentro de faculdades de teologia, que são ferramentas que ajudam ali uma pessoa a interpretar os textos sagrados. E eu queria que você prestasse muito atenção sobre a conclusão que o pastor chega sobre os idiomas que era falado lá no Jardim do Éden com Deus e Adão e Eva. Qual era o idioma usado? E ele faz uma exegese, ele faz uma hermenêutica, uma exegese do texto bíblico. E eu vou colocar aqui para você prestar atenção como é que ele chegou a essa conclusão e você vai analisar o que eu estou dizendo. E ele explica nesse áudio que eu vou colocar aqui, tem o vídeo também, mas eu não vou colocar o vídeo, eu vou colocar apenas o áudio, só para você analisar qual é a interpretação desse teólogo a respeito do idioma falado ali no Jardim do Éden, a forma de comunicação que Deus tinha com Adão, que Adão tinha com Deus, que Deus tinha com Eva e de que Eva tinha com Deus também e com Adão. E depois nós retornaremos para os comentários. Qual era a língua que Deus conversava com Adão? Hebraico? Aramaico? Sírio-fenício? Inglês? Espanhol? Francês? Português? Não! Era a língua do céu, porque antes de Babel só tinha um idioma na terra, a língua do céu. Mas em Babel Deus tirou a sua língua da terra, porque lá no Éden Deus chegava para Adão, Urabacanda, Arabacando deve andarabahai. Aí Adão dizia, Nikidicando darabandá, Kidiribiando arabassuia. E Eva dizia, Nakanda dari bicando deri mandacasui. E Adão dizia, Arabicando didiriana arabacai. Aí Deus chegou para Noé e disse, Aribicando terebicai, ubicando aramando liquidibiando arabassuia. E aí, prestou atenção no vídeo? Observou bem? Então a primeira coisa que nós temos que levar em consideração aqui é que não se trata de um membro comum. Não se trata de uma pessoa que vai na igreja apenas. Aqui nós estamos falando de um teólogo que estudou, de um doutor em teologia, de uma pessoa letrada, de uma pessoa inteligente. Outra coisa é que ele está falando na presença de milhares de pessoas e centenas também e milhares de pastores que estão ouvindo ali a mensagem e que está apreciando também a sua interpretação, a sua exposição do texto. Eu não coloquei o vídeo, mas o vídeo mostra a reação dos pastores quanto dos membros quando ele começa a falar sobre a língua que supostamente era falada no Jardim do Éden.
E tanto os pastores que estão ali, que também são teólogos, tanto as pessoas, os membros que estão ali, eles reagem de uma forma apoiando a ideia e apoiando a interpretação do pastor Paulo Marcelo a respeito da língua falada ali no Jardim do Éden. Agora, como vocês sabem, de tudo aquilo que eu tenho estudado sobre história antiga, sobre a Bíblia, sobre mitologia, eu acredito, através das minhas pesquisas, meus estudos, que o livro de Gênesis fala a respeito de uma mitologia antiga. Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso, mas o foco não é isso. Mas eu queria dizer o seguinte, mesmo que essa história que é contada aqui pela Bíblia, pelos teólogos, ou pelo pastor Paulo Marcelo e por outros pastores, mesmo que essa história aqui fosse real, mesmo que o livro de Gênesis fosse totalmente real, totalmente conforme está escrito ali, mesmo que tudo que está escrito aqui seja interpretado de uma forma totalmente literal e fosse real, o que nós observamos é um absurdo de exegese que o pastor ele comete ali ao interpretar, dizendo que a língua que Deus falava com o ser humano era aquela patifaria que ele apresenta ali no seu vídeo e no seu estudo. Eu quero que você entenda o seguinte, não vai por mim não, você pode pesquisar. Nenhuma faculdade de teologia, seja ela uma faculdade de teologia independente, seja ela uma faculdade de teologia que é apoiada ali, que tem os financiamento por alguma instituição, que é financiada por alguma instituição religiosa, mesmo essas faculdades, nenhuma delas vão apoiar essa teoria que esse pastor conhecidíssimo chamado Paulo Marcelo está apresentando ali no seu estudo. Nenhum teólogo, eu estou dizendo que nenhum teólogo de nenhuma faculdade de teologia, nenhuma grade de estudo que pertence a uma faculdade de teologia apoiaria essa tese que o pastor Paulo Marcelo está apresentando nesse vídeo. Nenhum exegeta, nenhum historiador apoiaria essa falácia que o pastor apresenta como sendo a interpretação que ele fez a respeito da língua, do idioma que era falado lá no Jardim do Éden, com Deus e com Adão e com Eva. Mas a grande questão é, se nenhuma faculdade de teologia, se nenhum historiador, se nenhum exegeta apoia essa teoria, porque eu estou dizendo que não apoia porque você não vai encontrar ninguém apoiando essa tese que esse pastor está pregando aqui a milhares de pessoas e a centenas de pastores. Se nenhuma faculdade de teologia apoia esse argumento, então por que não existe um conselho dentro do cristianismo, dentro do protestante, que quando uma coisa dessa ocorresse, eles enviassem uma nota, usando ali alguma mídia especial, para dizer que o pastor cometeu um grande erro de interpretação, um grande equívoco na sua exegese a respeito do texto, para poder desmistificar aquilo que foi sido apresentado como sendo uma verdade absoluta. Por que não existe um conselho que algum teólogo que pertence a alguma classe de teologia, eles divulgassem uma nota e nessa nota tivesse o seguinte, que o pastor cometeu um grande equívoco ao interpretar ali os primeiros capítulos de Gênesis a respeito do idioma falado pelos primeiros seres humanos que houveram na Terra. Por que não existe isso? Porque a ignorância, ela sempre foi a arma, ela foi sempre a ferramenta mais importante dentro do mundo cristão. Não se há um conselho, não se há um comitê, não se há uma política para reprimir aqueles que fazem uma interpretação pessoal do texto para divulgar na mídia. Porque, na verdade,
a ignorância ela acaba sendo a ferramenta mais importante dentro do cristianismo para poder lubridiar as pessoas. Uma vez que as pessoas aceitam isso como verdade absoluta, isso é o que importa. Não importa se a interpretação está sendo correta, se não está sendo, se está sendo uma interpretação totalmente distorcida daquilo que é verdade, isso não importa. O importante é que as pessoas ficaram à vontade quando aquela doutrina ela foi exposta ali para milhares e milhões de pessoas que ouviram e ainda irão ouvir esse tipo de argumento. E agora o desafio que eu falaria para você, que eu faria para você aqui que tem um exemplar desse aí na sua casa, que você lesse lá o livro de Gênesis capítulo 1, 2 e 3, e você pudesse fazer ali uma interpretação pessoal, que você fosse ler ali, para você entender se aquilo que o pastor Paulo Marcelo disse no seu vídeo é realmente verdade ou não. Mas sabe o que acontece? Você não vai ler. Eu tenho certeza que você não vai ler, porque você foi estimulado a pegar interpretação de terceiro. Você não foi estimulado a olhar esse livro aqui e você pensar, usar o seu intelecto, usar o seu raciocínio, que você pudesse ali usar o contexto histórico, que você pudesse usar ali o contexto mitológico, que você pudesse usar ali o contexto cultural, como que acontecia, o que a mitologia fala sobre o assunto, que você fosse buscar sobre várias fontes para você entender o que está escrito aqui. É claro, porque estudar dá trabalho. Se você fazer uma pesquisa, realmente uma pesquisa que tenha um resultado mais real possível, isso dá trabalho. Não é todo mundo que tem o tempo disponível ou a vontade para poder fazer uma interpretação de um texto antigo, ainda mais relacionado a um material que envolve tantas culturas diferentes. Isso dá muito trabalho. E é por isso que as pessoas então falam, não, eu acredito que o pastor está falando é real. Então aí ele consegue, não somente eles, isso é uma das teorias que eu estou apresentando aqui do pastor Paulo Marcelo, mas não apenas eles, mas muitos outros que falam realmente aquilo que acreditam, mas na verdade não encontra nenhuma base teológica para apresentar aí as suas fantasias e ilusões. E 98% dos cristãos aceitam tudo sem questionamento. E é por isso que o engano religioso é tão alto e dá tanto êxito, dá tanto certo, porque as pessoas não estão preocupadas em saber se aquilo que é falado tem um mínimo de verdade. Elas apenas aceitam, abraçam aquilo e com isso prolifera cada dia mais pessoas que têm o título de teólogo, tem o título de pastor, tem o título de doutor em teologia, porque são isso que eles falam nas mensagens deles, que são doutores em teologia. Aí o camarada vai lá e me diz que o idioma que era falado lá no Jardim do Éden por Deus, por Eva e por Adão, era esse que ele está apresentando aqui no seu vídeo. Aí é lamentável.